O que exatamente significa possuir Bitcoin? Muitas pessoas ouviram falar do Bitcoin, que é uma moeda totalmente digital, sem governo para emiti-la, e que nenhum banco precisa gerenciar contas e verificar transações. Além disso, ninguém sabe quem o inventou. Entretanto, muitas pessoas não conhecem a resposta completa para essa questão. Para garantir que você realmente compreenda os detalhes técnicos, vamos percorrer passo a passo como você poderia ter criado sua própria versão do Bitcoin. Primeiro, você usa um livro comum para registrar os pagamentos entre seus amigos. Quando você começa a confiar menos nos outros e no mundo, pode utilizar algumas ideias de criptografia para eliminar a necessidade de confiança, resultando em uma moeda criptografada. Você vê, o Bitcoin é apenas o primeiro exemplo de implementação de moeda criptografada, e agora existem milhares de moedas tradicionais em bolsas. O processo de inventar sua própria moeda pode ajudar a entender novos jogadores do mercado e reconhecer onde diferentes escolhas de design são necessárias. De fato, uma das razões pelas quais escolhi este tópico é que houve uma grande atenção e investimento no ano passado, e, para ser honesto, hype para essas moedas. Embora eu não comente sobre as taxas de câmbio, concordamos que qualquer interessado em comprar moeda criptografada deve entender bem o que ela é. Não apenas uma analogia vaga com a mineração de ouro, mas uma descrição clara do que os computadores fazem ao enviar, receber e criar moedas criptografadas. Vale ressaltar que, embora você e eu vamos detalhar aqui, leva tempo significativo, não precisa saber esses detalhes se quiser usar criptomoeda. Assim como você não precisa saber o que acontece ao deslizar um cartão de crédito. Como qualquer pagamento digital, há muitos aplicativos amigáveis que permitem enviar e receber moedas sem pensar no que está acontecendo. A diferença é que a espinha dorsal subjacente não é um banco que verifica transações. Este é um sistema inteligente de verificação descentralizada, sem confiança, baseado em matemáticas da criptografia. Para começar, quero que você realmente deixe de lado o pensamento de moedas criptografadas, apenas por alguns minutos. Vamos começar a história com um livro contabilizado e uma assinatura digital mais baseada. Se você e seus amigos trocam dinheiro com frequência, pagando a conta do jantar, pode ser inconveniente trocar dinheiro o tempo todo. Você pode manter um livro contábil comum que registre todos os pagamentos futuros. Alice paga US 20 ao Bob, Bob paga US 40 ao Charlie, coisas assim. Este livro será algo público e acessível para todos, como um site onde qualquer um pode adicionar novas linhas. Todos vocês se reúnem no final de cada mês, olham a lista de transações e liquidam. Se você gastou mais do que recebeu, coloque esse dinheiro no panel. Se você receber mais do que gastou, tire esse dinheiro. Então, o protocolo para fazer parte deste sistema muito simples pode ser assim. Todos podem adicionar linhas ao livro contábil. No final de cada mês, todos vocês se reúnem e se estabelecem. Agora, um problema com um livro público como este é que qualquer um pode adicionar uma linha. Então, o que impede que Bob escreva? A Alice paga ao Bob $100. Sem a aprovação da Alice, como podemos acreditar que todas essas transações são o que o remetente quer dizer? Aqui é onde entra a primeira peça de criptografia. Assinaturas digitais como assinaturas manuscritas. A ideia aqui é que Alice deve poder adicionar algo ao lado da transação para provar que ela a viu e que ela concorda com ela, e não deve ser viável que outros falsificem essa assinatura. A princípio, pode parecer que uma assinatura digital nem deve ser possível. Qualquer que seja essa assinatura, um computador pode ler e copiar. Então, como você evita falsificações? Funciona assim. Todos geram um par de chaves, pública e privada, que parecem uma sequência de bits. A chave privada também é chamada de chave secreta, abreviada como SK, enquanto a chave pública é PK. Como o nome sugere, essa chave secreta é sua para guardar. No mundo real, sua assinatura manuscrita parece a mesma, não importa qual documento você está assinando, mas uma assinatura digital é realmente muito mais forte porque muda para mensagens diferentes. Parece alguma sequência de 1 e 0, geralmente algo como 256 bits, e alterar a mensagem até mesmo ligeiramente altera completamente como a assinatura nessa mensagem deve ser.
Falando um pouco mais formalmente, produzir uma assinatura envolve uma função que depende tanto da própria mensagem quanto da sua chave privada. A chave privada garante que só você possa assinar, e a dependência da mensagem impede cópias e falsificações. Mão de mão com esta é uma segunda função usada para verificar se uma assinatura é válida, e é aqui que a chave pública entra em jogo. Tudo o que ele faz é emitir true ou false para indicar se esta foi uma assinatura produzida pela chave privada associada à chave pública que você está usando para verificação. Eu não vou entrar nos detalhes de como exatamente ambas essas funções funcionam, mas a ideia é que deveria ser completamente inviável encontrar uma assinatura válida se você não conhece especificamente a chave secreta. Não há estratégia melhor do que adivinhar e verificar assinaturas aleatórias, que você pode verificar usando a chave pública que todos sabem. Agora pense em quantas assinaturas existem. Com um comprimento de 256 bits, isso é 2 em 256. Este é um número estupidamente grande. Chamar de astronomia grande é dar muito crédito à astronomia. Fiz um vídeo suplementar sobre o número enorme aqui. Ao verificar que uma assinatura contra uma mensagem é válida, você pode ter certeza de que a única forma de alguém tê-la produzido é conhecendo a chave secreta associada à chave pública usada na verificação. É muito bom garantir que as pessoas assinem transações no livro contabilizado, mas há uma pequena brecha. Se Alice assinar uma transação, como Alice pagou os $100 ao Bob, embora Bob não pudesse falsificar a assinatura de Alice em uma nova mensagem, ele pode copiá-la quantas vezes quiser. Essa combinação de assinaturas de mensagens ainda é válida. Para evitar isso, o que fazemos é fazer isso para que, quando você assina uma transação, a mensagem também deve incluir algum tipo de ID único associado a essa transação. Assim, se Alice pagar os $100 várias vezes ao Bob, cada linha no livro exigirá uma assinatura nova. As assinaturas digitais removem um enorme aspecto de confiança neste protocolo. Mas ainda, se você realmente fizer isso, você dependerá de um sistema de honra. Ou seja, você acredita que todos acompanharão e liquidarão em dinheiro no final do mês. E se, por exemplo, o Charlie acumulasse milhares de dólares em dívidas e se recusasse a aparecer? A única verdadeira razão para voltar para liquidar dinheiro é que algumas pessoas, eu olho para você, Charlie, devem muito dinheiro. Talvez você tenha a ideia de que se impedir que as pessoas gastem mais do que recebem, não precisará liquidar em dinheiro. Comece deixando todos pagarem US $100 no pote e siga as primeiras linhas do livro contábil. Alice recebe US $100, Bob recebe US $100, Charlie recebe US $100, etc. Agora, certifique-se de não aceitar nenhuma transação onde alguém gaste mais do que já possui naquele registro. Por exemplo, se Charlie paga US R$50 a Alice e então paga US R$50 a Bob, adicionar mais US R$20 a você será inválido, como se ele nunca assinasse. Isso significa que validar uma transação requer conhecer todo o histórico de transações até o momento, algo mais ou menos verdadeiro na moeda criptografada, com algum espaço para otimização. O interessante aqui é que esta etapa remove a conexão entre o livro contábil e o dólar real. Em teoria, se todos no mundo usam esse livro, você pode viver sua vida toda apenas enviando e recebendo dinheiro neste livro sem ter que converter em dólares americanos reais. Para deixar a diferença clara, chamaremos a quantia no registro de dólares contábeis, ou LD. Você pode trocar dólares contábeis por dólares americanos reais. Por exemplo, talvez Alice deu a Bob uma nota de US R$10 no mundo real. Em troca de que ele adicionou e assinou a transação, Bob pagou a Alice $10 para este livro comum. Mas trocas como esse não serão garantidas pelo protocolo. Agora é mais semelhante a como você pode trocar dólares em euros ou qualquer outra moeda no mercado aberto. É apenas sua própria coisa independente. Esta é a primeira coisa importante para entender o Bitcoin ou qualquer outra moeda criptografada. O que é? É um livro contábil. A história das transações é a moeda. Claro, usando o Bitcoin, o dinheiro não aparece no livro de pessoas que compram em dinheiro.
Vou entender a entrada do dinheiro novo no livro em apenas alguns minutos. Mas antes disso, existia uma diferença significativa entre nosso sistema atual de dólares, no livro contábil, e como funciona a moeda criptografada. Até agora, afirmei que este livro é público, como um site, onde qualquer pessoa pode adicionar novas linhas. Mas isso exigirá confiança em um local central, quem hospeda o site e quem controla as regras para adicionar novas linhas. Para remover essa confiança, deixaremos que todos mantêm sua própria cópia do livro contábil. Quando você faz uma transação como Alice pagando $100 a Bob, você transmite isso para o mundo e as pessoas registram em seus livros privados. Mas a menos que você faça mais, esse sistema é absurdamente ruim. Como fazer todos concordarem sobre o livro certo quando Bob recebe uma transação? Como Alice paga $10 para Bob? Como garantir que todos os outros receberam e acreditam na mesma transação? Ele pode ir a Charlie depois e usar os mesmos $10 do livro para outra transação? Imagine que você está apenas ouvindo transações sendo transmitidas. Como você pode ter certeza de que todos os outros estão registrando as mesmas transações na mesma ordem? Este é o núcleo do problema. É um quebra-cabeça interessante. Você pode encontrar um protocolo para aceitar ou rejeitar transações, e em que ordem, para que você possa sentir confiante de que qualquer outro no mundo que segue esse mesmo protocolo tem um livro pessoal que parece igual ao seu. Este é o problema abordado no documento Bitcoin original. Em um nível alto, a solução que o Bitcoin oferece é confiar em qual livro contabilizado tem o mais trabalho computacional. Vou dedicar um momento para explicar exatamente o que isso significa. Isso envolve uma coisa chamada função de hash criptográfica. A ideia geral que construiremos é que, se você usar o trabalho computacional como base para confiar em quem você pode confiar, poderá fazer isso para que transações fraudulentas e livros conflitantes exigam uma quantidade de cálculo inviável. Mais uma vez, eu relembro que isso está realmente muito além do que qualquer pessoa precisa entender para usar uma moeda como essa. Mas essa é uma ideia realmente legal se você entende o coração do Bitcoin e de outras moedas criptografadas. Então, primeiro, o que é uma função de hash? A entrada de uma dessas funções pode ser qualquer tipo de mensagem ou arquivo. Realmente não importa. A saída é uma sequência de bits com algum comprimento fixo, como 256 bits. Esta saída é chamada de hash ou resumo da mensagem e a intenção é que ela pareça aleatória. Não é aleatório, sempre dá a mesma saída para uma determinada entrada. A ideia é, mesmo com uma pequena alteração na entrada, apenas um caractere alterado, o hash resultante muda drasticamente. De fato, para a função hash que eu mostrei aqui chamada SHA-256, a maneira como a saída muda quando você muda levemente essa entrada é completamente imprevisível. Você vê, essa não é apenas qualquer função de hash, é uma função de hash criptográfica. Isso significa que é impossível calcular na direção inversa. Se eu mostrar alguma cadeia de ônus e zeros e pedir que você encontrar uma entrada para que o hash SHA-256 dessa entrada dá esta cadeia exata de bits, você não terá melhor método do que apenas adivinhar e verificar. Mais uma vez, para saber o cálculo necessário para passar por 2 a 256 adivinhações, veja o vídeo suplementar. Eu realmente me diverti demais escrevendo essa coisa. Você pode pensar que se você realmente cavar nos detalhes de como exatamente essa função funciona, você pode engenharia inversa a entrada apropriada sem ter que adivinhar e verificar, mas ninguém nunca descobriu uma maneira de fazer isso. Curiosamente, não há prova fria e rigorosa de que seja difícil calcular na direção inversa. No entanto, uma grande quantidade de segurança moderna depende da função de hash criptográfica e da ideia de que eles têm essa propriedade. Se você verificar quais algoritmos são usados na conexão segura do seu navegador com o YouTube ou seu banco, verá o nome SHA-256. No momento, nosso foco será apenas em como essa função pode provar que uma lista específica de transações está associada a um grande esforço computacional. Alguém pode te mostrar uma lista de transações e dizer que encontrou um número especial. Quando esse número é adicionado ao final da lista e aplicado o SHA-256, os primeiros 30 bits da saída são todos 0. Quão difícil você acha que eles encontraram esse número? Bem, para uma mensagem aleatória,
a probabilidade de um hash começar com 30 zeros sucessivos é 1 e 2 para 30, que é cerca de 1 em 1 bilhão. Como o SHA-256 é uma função de hash criptográfica, a única maneira de encontrar um número assim é adivinhar e verificar. Essa pessoa provavelmente precisa testar cerca de 1 bilhão de números antes de encontrar o certo. Depois de achar esse número, é rápido verificar. Apenas executa o hash e vê os 30 zeros. Em outras palavras, você pode confirmar que eles fizeram um trabalho enorme, mas não precisa repetir os esforços. Isso é chamado de prova de trabalho. E muito importante, todo esse trabalho está inerentemente ligado à lista de transações. Se você alterar uma dessas transações mesmo um pouco, alterará completamente o hash. Portanto, você precisa passar por mais bilhões de suposições para encontrar uma nova prova de trabalho, um novo número, para que o hash da lista alterada e este novo número comecem com 30 zero. Então agora pense em nosso livro contabilizado. Todos transmitem transações e precisamos concordar sobre o livro conta correto. Como eu disse, a ideia central por trás do papel original Bitcoin é ter todos confiando em qual livro tem mais trabalho colocado nele. A maneira como isso funciona é organizar um determinado livro em blocos, onde cada bloco consiste em uma lista de transações e uma prova de trabalho. Esse é um número especial para que o hash de todo o bloco comece com um monte de zero. Por enquanto, digamos que deve começar com 60 zero, mas mais tarde voltaremos a uma maneira mais sistemática. Você pode querer escolher esse número. Assim como uma transação precisa ser assinada pelo remetente para ser válida, um bloco é válido apenas se tiver uma prova de trabalho. Para garantir que esses blocos tenham uma ordem padrão, faremos que um bloco contire o hash do bloco anterior em seu cabeçalho. Dessa forma, se você voltar para mudar qualquer um dos blocos, ou trocar a ordem de dois blocos, mudará o bloco que vem depois dele, que mudará o hash de blocos, que mudará o que vem depois dele, e assim por diante. Isso exigirá refazer todo o trabalho e achar um novo número especial para cada bloco fazer o hash começar com 60 zeros. Como os blocos são encadeados assim, em vez de chamá-lo de livro contabilizado, é comum chamá-lo de cadeia de blocos. Agora permitiremos que qualquer um no mundo crie blocos. Eles escutam as transações transmitidas, coletam-nas em um bloco e fazem muito trabalho para encontrar um número especial que faça o hash começar com 60 zeros. Quando encontrarem, transmitem o bloco. Quando um criador de blocos monta um bloco, recompensar todo esse trabalho permitirá que ela inclua uma transação muito especial no topo dele, onde recebe, por exemplo, $10 do livro de contabilidade do nada. Isso é chamado de recompensa do bloco, uma exceção às regras sobre aceitar transações. Isso não vem de ninguém, então não precisa ser assinado, e também significa que o número total de dólares em nosso livro econômico aumenta com cada novo bloco. Criar blocos é frequentemente chamado de mineração, uma vez que requer fazer muito trabalho e introduz novos bits de moeda na economia. Mas quando você ouve ou lê mineiros, lembre-se de que o que eles realmente estão fazendo é ouvir transações, criar blocos, transmitir esses blocos e receber novos dinheiros por fazê-lo. Do ponto de vista dos mineiros, cada bloco é um tipo de miniatura loteria, onde todos estão adivinhando números o mais rápido possível, até que um indivíduo sortudo encontra um número especial que faz o hash do bloco começar com muitos zeros, e eles recebem a recompensa para qualquer outro que só quer usar o sistema para fazer pagamentos. Em vez de ouvir transações, todos começaram a ouvir apenas os blocos transmitidos por menores e atualizaram suas próprias cópias pessoais da cadeia de blocos. A principal adição ao nosso protocolo agora é que se você ouvir duas cadeias de blocos distintas, com históricos de transações conflitantes, você adiará a mais longa, a mais trabalhada. Se houver uma empata, espere até ouvir um bloco adicional que torne um deles mais longo. Portanto, embora não haja autoridade central e todos mantêm sua própria cópia da cadeia de blocos, se todos concordam em dar preferência a qual cadeia de blocos tem mais trabalho, temos uma maneira de chegar a um consenso descentralizado. Para ver por que isso faz um sistema muito confiável e para entender em que ponto confiar num pagamento legítimo, é útil compreender o que é necessário para enganar alguém usando tal sistema. Talvez Alice tente enganar Bob com um bloqueio fraudulento. Isso é,
Ela tentou enviar um para ele, incluindo pagar $100 em livro, mas não transmitiu esse bloco para o resto da rede. Dessa forma, todos ainda pensam que ela tem esses $100 do livro. Para isso, ela precisa encontrar uma prova válida de trabalho antes dos outros mineiros, cada um trabalhando seu próprio bloco. Isso definitivamente pode acontecer. Talvez Alice ganhe esta miniatura antes de todos os outros, mas Bob ainda ouvirá as transmissões feitas por outros mineiros. Então, para manter Bob acreditando no bloco fraudulento, Alice precisa adicionar blocos sozinha neste garfo especial na cadeia de Bob. Isso é diferente do que ele ouviu dos outros mineiros. Lembre-se, de acordo com o protocolo, o Bob sempre confia na cadeia mais longa que ele sabe. Alice pode ser capaz de manter isso por alguns blocos, se apenas por acaso ela acontece encontrar blocos mais rapidamente do que o resto dos mineiros na rede todos combinados. Mas a menos que ela tenha quase 50% dos recursos de computação de todos os mineiros, a probabilidade de que a cadeia de blocos que todos os outros mineiros estão trabalhando cresça mais rápido do que a única cadeia de blocos fraudulenta que Alice alimenta a Bob se torna esmagadora. Então, depois de tempo suficiente, Bob rejeitará o que ouviu de Alice e deixará a cadeia mais longa que todos os outros estão trabalhando. Observe que isso significa que você não deve necessariamente confiar em um novo bloco que ouvir imediatamente. Em vez disso, espere que vários novos blocos sejam adicionados. Se você não ouviu falar de mais cadeias de blocos, pode confiar que este bloco é da mesma cadeia que os outros estão usando. Com isso, atingimos todas as ideias principais. Este sistema de livro distribuído baseado em prova de trabalho é como o protocolo Bitcoin funciona, bem como muitas outras criptomoedas. Há apenas alguns detalhes a esclarecer. Antes, eu disse que a prova de trabalho pode ser encontrar um número especial para que o hash do bloco começa com 60-0. Bem, a maneira como o protocolo Bitcoin real funciona é alterar periodicamente esse número de 0 para que demore em média 10 minutos para encontrar um novo bloco. Portanto, à medida que há mais e mais mineiros adicionados à rede, o desafio se torna cada vez mais difícil, de modo que essa miniatura tem apenas cerca de um vencedor a cada 10 minutos. Muitas moedas criptografadas mais recentes têm tempos de bloqueio muito menores do que isso, e todo o dinheiro em Bitcoin acabou por vir de alguma recompensa de bloqueio. No início, essas recompensas eram 50 Bitcoins por bloco. Na verdade, há um ótimo site que você pode ir chamado Block Explorer que torna fácil olhar pela cadeia de blocos Bitcoin. Se você olhar para os primeiros blocos da cadeia, eles não contêm outras transações além da recompensa de 50 Bitcoins para mineiros. Mas a cada 210 mil blocos, o que é aproximadamente a cada 4 anos, essa recompensa é cortada pela metade. Então a recompensa agora é de 12,5 Bitcoin por bloco. Como essa recompensa diminui geometricamente ao longo do tempo, significa que nunca haverá mais de 21 milhões de Bitcoins existentes. No entanto, os mineiros continuam ganhando dinheiro. Além das recompensas de bloco, os mineiros também podem receber taxas de transação. Isso funciona. Sempre que você faz um pagamento, você pode opcionalmente incluir uma pequena taxa de transação para o mineiro de qual bloco incluir esse pagamento. A razão pela qual você pode fazer isso é incentivar os mineiros a incluir a transação que você transmitiu no próximo bloco. Você vê, no Bitcoin, cada bloco é limitado a cerca de 2.400 transações, e muitos críticos argumentam que isso é desnecessariamente restritivo. Para comparação, o visto processa uma média de cerca de 1.700 transações por segundo, e eles podem lidar com mais de 24.000 transações por segundo. Esse processamento relativamente lento em Bitcoin faz com que taxas de transação sejam mais altas, pois é isso que determina quais transações os mineiros escolhem incluir em um novo bloco. Isso tudo está distante de uma cobertura abrangente de criptomoedas. Existem muitas nuances e opções de design alternativas que nem mencionei, mas minha esperança é que este conteúdo forneça uma base estável. Mas por quê? O tronco da árvore de estilo é acessível a qualquer um que queira adicionar mais alguns galhos com leitura adicional. Como mencionei no início, um dos motivos é que muito dinheiro começou a fluir para as criptomoedas. Mesmo que eu não afirme se é um bom ou mau investimento, acho saudável conhecer pelo menos os fundamentos da tecnologia. Como sempre, meu sincero agradecimento a todos que tornam esse canal possível no Patreon. Eu entendo que nem todos podem contribuir, mas se você ainda quiser ajudar, uma das melhores formas é compartilhar vídeos que você ache interessantes ou úteis para outros. Eu sei que você sabe isso, mas isso realmente ajuda.